Vamos para o capítulo 4, né? Capítulo 4 de Colossenses. Na semana passada terminamos o capítulo 3, onde Paulo falou sobre a justiça dele, né? Falou sobre o servo, né? Sermos bons servos. E no capítulo 4, no versículo 1, ele vai falar sobre senhores, né? Senhores, tratai bem, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Quem pode ler, por favor? Juju? Então, como tinha servos, né, escravos, também tinha senhores, né? Tem um senhor na Bíblia que Paulo vai escrever uma carta para ele, para que ele recebesse o servo e fosse um bom senhor para ele, né? Quem era esse senhor? Filemão, né? Inclusive, no mesmo tempo que Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele também escreve Filemão, e ele vai falar um pouquinho sobre isso com Filemão, né? Então ele vai falar, nós falamos na aula passada sobre os servos, né? Ele, lá no verso 22 do capítulo 3, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. E no verso 4 vem a lição para os senhores, né? Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Essa palavra aqui é para o cristão, né? Para o senhor cristão, não é isso? Seria aí para os dias de hoje. Naquele tempo tinha, né, senhores? Tinha escravos, não é isso? E nos dias de hoje continua tendo ainda patrões, não é isso? Tem cristão que é patrão, não tem? Então, assim como nós temos que ser bons servos, nós também temos que ser bons patrões. E o que seria ser um bom patrão? Pode falar, senhor. Sim. Sim, é isso aí. E a gente vê um exemplo que eu estava pensando esses dias, né? Estava estudando isso aqui. Tem muitos senhores, né? Muitos patrões que não são cristãos e agem muito corretamente, não é verdade? Paga antecipado, né? Não atrasa o salário, não, né? Não escraviza ninguém, né? Não humilha ninguém. Então, ainda mais um cristão, né? Se você um dia, né, tiver a oportunidade de ser um senhor, né? Um patrão, nós temos que ser um bom patrão também. Agir de forma correta, né? O varão falou que tem que dar uma chicotada. Agir de forma correta. Tem uns que agem muito corretamente. Conheci, graças a Deus, bons patrões, né? Apesar de não ser cristãos, eram pessoas corretas, né? Não falhava ali em nada, nunca vi humilhar ninguém, né? Apesar de ter muito dinheiro, tinha ali, entre aspas, o poder, né, perante a sociedade, mas eram pessoas que agiam corretamente. Tem muitos patrões que são assim, né? Até porque, aqui como diz, olha a consequência disso, né? Paulo vai falar assim: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tendes Senhor no céu. No versículo 25, antes do primeiro versículo do capítulo 4, né? Ele diz assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. Quando um patrão ele não age corretamente com um funcionário, o que o funcionário faz? É justiça, né? Aí vem a consequência. Então não é diferente com o próprio Deus, né? Ele vai dizer assim que não há acepção de pessoa para isso, né? Da mesma forma como um funcionário, quando ele não age de forma correta, ele é mandado embora, né? Às vezes é por justa causa, causando para ele um dano terrível. Para alguns ser mandado embora às vezes é bom, né? Mas dependendo da situação ali é ruim, porque não esperava.
e por senhor também, né? No caso, para o patrão, tem esse cuidado. A gente vê muitas causas aí, muitas pessoas sendo colocadas na justiça porque agem incorretamente, né? Eu mesmo tive um patrão que, depois de um tempo, ele não estava pagando o fundo de garantia, estava uma bagunça aí, a consequência foi, depois mandaram todo mundo embora, e a consequência foi colocar na justiça eles, né? Foi fazer o que era correto perante os homens ali, né? Não tinha como fugir disso porque era um direito, mandaram embora sem direito a nada, não pagaram nada, né? Então isso às vezes acontece, né? E o patrão está lá esbanjando, né? Uma vida, né, para a sua família, dando uma ótima condição, andando com o carro do ano, viajando para tudo quanto é lugar, e não fazendo o que é correto com os funcionários. Então isso é injustiça, né? Pode falar, senhor. Sim, sim, de forma errada, né? Sim, está roubando funcionário, é verdade, né? E o cristão não pode agir dessa forma de forma alguma, né? Naquele tempo tinha pessoas que, um exemplo de Filemão, né, e de Onésimo, né? É Onésimo? Onésimo, né? No começo, Onésimo, quando ele não tinha Cristo, ele foi um péssimo funcionário, um péssimo servo, né? Depois ele foge, depois ele encontra com o apóstolo Paulo, aí ele se converte, aí ele muda o comportamento dele, e Paulo manda ele voltar, né? Para Filemão, para poder, né, ele ali, e nisso tudo mostrar, né, também o que Cristo fez na vida dele, né? A mudança, a transformação que houve ali, né? E Paulo fala para Filemão receber ele com amor, né? Receber ele de volta. Sim, 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 sim. É, sim. Ele volta uma outra pessoa, né? Volta um servo de Deus, né? Não somente um servo dele. Diferente. Sim. Onésimo é. Sim. Se conserta, né? Sim. 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 Isso chama-se arrependimento, né? No caso de Zaqueu, né? Foi isso que ele fez, né? A mudança, ele vai lá e restitui, né? Ele paga até a mais isso do que ele tinha pego. Isso é arrependimento, né? A gente, quando se arrepende de verdade, a gente tenta consertar, não passar um pano, né? Não, ó, já foi, porque tem a consequência, né? Por mais que nós possamos vir para Cristo, nos convertemos, a consequência ela vai. Um exemplo, se vem um cara aqui, ele está fugindo da polícia, está, né, devendo para a justiça, me converti, ele vai ter que pagar a pena dele, né? Que ele seja um servo do Senhor lá onde ele estiver, mas a justiça não tem como fugir, porque Deus é justo, a consequência ela vem, né? Então não dá para a gente fugir da nossa responsabilidade, né? E isso mostra também Onésimo tendo essa oportunidade, vamos dizer assim, uma segunda chance de estar lá com Filemão, de mostrar que ele era uma nova pessoa, né? Que ele não faria mais aquilo e ele podia ajudar muito mais nesse momento do que antes,
né? Ele mostra ali a transformação do próprio Deus, até não somente para Filemão, mas para quem estava ali ao redor dele, né? Então isso é muito importante. Às vezes quem está de fora não vai entender, né? Mas no contexto aqui, Paulo vai falar um pouco sobre isso, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. No versículo 2, ele vai falar sobre a oração, né? Então, são três coisas que ele coloca aí no mesmo versículo, né? Primeiro ele vai dizer assim, no verso 2, tá? Capítulo 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, né? Tem alguma versão aí que está diferente? Acho que da Ju está um pouquinho diferente, Ju. Então já são três coisas num versículo só, né? Ele vai pedir para que os irmãos em Colossenses não deixassem de orar, para que perseverassem na oração, para que eles vigiassem e para que eles também fossem gratos, não é isso? Ações de graça? Perseverar na oração, vigiando com ações de graças, né? Ele vai dizer. Então, três coisas que dá para a gente colocar aí, e é uma das coisas que a gente, vou colocar eu, né? A gente não, vou me colocar nessa situação. A gente às vezes, não vou dizer pecar, mas deixa a desejar um pouquinho a oração, né? A gente ser contínuo em oração. E quando Paulo fala aqui nesse contexto de oração, mais para frente ele vai falar assim: eu peço para que vocês orem, para que abram-se portas para mim continuar levando a palavra do Senhor, né? Então era fundamental, porque Paulo estava preso, né? Talvez no seu íntimo ele sabia que ele seria solto, né? Mas poderia não acontecer, mas ainda não era o tempo dele, estava preso, qualquer coisa poderia acontecer com o apóstolo Paulo, mas ele pede para que eles continuassem orando por ele, né? Para que eles continuassem orando, né? Pela igreja, para que eles continuassem orando uns pelos outros, para que eles continuassem em oração, né? Perseverando em oração. É uma das coisas que a gente às vezes acaba deixando um pouquinho de lado, né? A oração, a gente orar, o vigiar, a gente sabe que a gente tem que ter, quando Jesus é perguntado, né? O que nós temos que fazer, né, até a volta do Senhor, né? Ele fala, né? Sejam vigilantes, né? Então a gente precisa estar vigiando, mas uma das coisas que a gente, eu particularmente, preciso ter mais isso comigo é orar. Oração espiritual mesmo, orações por coisas do reino, né? Oração pelas coisas do Senhor, pela igreja, pelos irmãos. A gente acaba esquecendo um pouco disso, né? Deixando um pouco isso de lado. Paulo pede para que eles não parassem, né? Perseverem na oração, né? Aí ele vai dizer no verso 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Aí ele vai dizer: para que Deus nos abra uma porta, a porta de emprego, né? Não, né? A porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então o motivo principal da oração que o apóstolo Paulo vai pedir para a igreja, né, para os irmãos, era para que continuasse o evangelho a crescer, era para que continuasse tendo lugares que ouvissem a palavra, que eles tivessem a oportunidade de levar a palavra do Senhor, né? E isso aconteceu porque Paulo vai sair depois de lá. Paulo ele usa da sua cidadania romana, né? Ele consegue a sua liberdade e ele sai e dá continuidade ao evangelho. O evangelho continua crescendo, né? Então Paulo vai pedir oração para que as portas continuassem sendo abertas, né? A palavra do Senhor. Quantas pessoas, né? A gente viu muito isso, né? Durante muito tempo. Não, você tem que orar para que as portas se abram, né? Para que as coisas aconteçam. A gente vê muita oração para nós mesmos, seu Adalto. Muita oração para as coisas físicas, né? Para as coisas carnais. A gente às vezes pensa em orar, a gente até ora, mas ora muito pelos nossos, né? Somente, pelas coisas que nós estamos passando, muitas das vezes. É a oração egoísta, né? E Paulo ele vai pedir para que, se você for a gente analisar aqui, ele nem pede assim, ó, orem por mim, né? Orem para que a palavra do Senhor, né? Orem para que, ele vai dizer assim, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, não para que Deus nos dê uma condição melhor, né? Não para que para que as portas continuem sendo abertas, para que o Senhor prepare o lugar para que nós venhamos continuar levando a palavra do Senhor, né? Esse tipo de oração que Paulo pede, eu acho que é maravilhoso, né? Paulo não pede nada além disso, né? Para que as portas continuassem sendo abertas, para que ele continuasse tendo oportunidade de continuar levando a palavra do Senhor. Ia ser levado, né? Mas tinha lugar que Paulo tinha muita dificuldade de entrar, né? Tanto é que quando ele era preso, mas ainda tinha lugar que ainda recebia a palavra do Senhor, né? Hoje é a mesma coisa, tem lugar que as pessoas não querem saber da palavra, não querem ouvir, mas ainda tem alguns lugares que ainda dão oportunidade, né? E Paulo vai falar sobre oportunidade mais para frente. Vocês querem comentar em cima disso aí?
Sim. Pérolas poucas. Sim. Sim. Verdade. O peso é maior, né, pra ele. Exato. Sim. O peso, o dano é maior, né? Pagar pra ver, então não acreditem no Senhor. Mas é difícil, né? Hoje em dia você ter essa oportunidade, né? Mas eu ainda acredito que tenha pessoas que ainda recebem, né? Ainda ouvem, né? Tem poucas, né? Mas ainda tem. Quer dizer que sim, 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 exato. Por isso que lendo bastante isso aqui, hoje a gente tem hoje seria a nossa porta aí, né? A escola da Bíblia é uma porta, né? Para que se pregue a palavra, né? Eu fiquei refletindo comigo mesmo, né? O bom disso é isso, né? Que você vai tomando as pancadas ali. Quantas vezes, né? Eu oro pela escola da Bíblia, né? A gente ora para que pelas pessoas que vão estar aqui, né? Pelo professor, pelas pessoas que estão em volta, uma nova oportunidade que vai surgir agora, né? No próximo semestre, num lugar diferente, né? A gente precisa estar orando por esse propósito. A gente não consegue estar lá, mas a gente precisa orar por isso. Pode falar, Sandro. No Rio de Janeiro? Caramba. Ah, aquela mensagem que mandou é dela? Ah, eu não sabia que era do Rio. Sim,
o online alcançou bastante lugar. Foi, elogiando, é. Não sabia que era do Rio, não. Sim, para ela foi muito bom, né? Muito útil, né? Sim, a palavra está sendo propagada, né? E é isso aí, meus irmãos. Então, Paulo, algemado, né, ele vai dizer: suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos um mistério, que é a palavra de Cristo, né? Pelo qual também estou algemado, né? E o apóstolo Paulo, irmãos? O apóstolo Paulo, já nessa altura do campeonato aqui, já tendo seu tempo de aprendizado diretamente com Cristo, né? Porque ele escolheu diretamente por Cristo, para o apostolado, né? Para servir o Senhor, para o ministério da palavra. E ele pede aqui uma coisa, né? Ele vai falar assim, ó, no verso 4: para que eu manifeste como devo fazer. O que vocês entendem com isso aqui? Depois do verso 3, né? Ele vai falar assim, ó: pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Isso faz parte do contexto, né, da oração. Ó, suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Entender de forma clara, né? Sim, sim, sim. Você vê que as cartas de Paulo é interessante, porque quando ele vai falar de para que os irmãos continuassem buscando o crescimento, ele fala assim, como eu também faço até hoje. E aqui também ele se coloca de novo como, tipo assim, ele nunca se colocou assim, mas eu já estou pronto, né? Eu já sei tudo. Não, ele ainda pede para que os irmãos continuem orando, para que ele tenha sabedoria, para que ele possa expressar o evangelho de forma fiel e clara. Olha que maravilhoso, né? Paulo nunca se colocou assim, eu já estou pronto, né? Nunca se exaltou, ele sempre se colocou de igual com os irmãos, né? Ele sempre, porque ele pede para que eles continuassem orando, para que ele também tivesse sabedoria na hora de falar a palavra, sabe? E às vezes a gente acha que sabe alguma coisa. Então, ele pede sabedoria, né? Através, como o soldado falou, do Espírito, né? Mesmo como apóstolo, reconhece sua dependência de Deus. O apóstolo Paulo, preso, ele teve diversas experiências, já tinha pregado muita palavra do Senhor até aqui, estabelecido vários trabalhos, mas mesmo assim, ele ainda reconhece o tempo todo que ele é totalmente dependente do Senhor, né? Se não é o Espírito ali no apóstolo Paulo, o Espírito Santo do Senhor, né? Ele pedia a sabedoria, então ele ainda continuava pedindo a sabedoria do céu, né? A sabedoria do Senhor, do Espírito, para que ele continuasse pregando de forma clara a palavra do Senhor, fiel e clara, né? Então, isso é bom, quando a pessoa entende, quando a gente consegue expressar de forma mais fácil, né? Não vou falar mais fácil, mas de forma mais clara para a pessoa entender, eu acho que isso ajuda muito, né? É isso que está acontecendo nas aulas aqui do sábado, né? Está ficando cada vez mais claro, né, para as pessoas. Não tem como você não entender o que está sendo dito ali, né? Isso é o Espírito, né? Isso é o Senhor. Então a gente precisa, quando tivermos a oportunidade, tentar ser o mais claro possível, né? Mas, assim, não vou dizer direto, mas o mais claro, não dá para explicar tudo de uma vez só. Mas a gente precisa agir com a sabedoria do Senhor, né? No verso 5, ele vai dizer assim, quem pode ler, por favor, verso 5. Eu acho interessante o versículo 5, hein? Acho isso aqui... Pode ler, meu irmão. E aí? Quem são os de fora? Quem são esses de fora? Quem são os de fora que ele fala? Os do mundo? É isso aí. Porque a carta é para quem aqui?
A igreja, né? E quem são os de fora? Então ele fala, né? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aí ele vai dizer, aproveitai as oportunidades, né? Então o tempo, né? Porque, um exemplo, né? E que oportunidades são essas, né? Que ele fala? Oportunidade de quê? Sim, sim, sim. Nós vivemos um mundo, sim. E é onde a gente tem mais oportunidade, então. Creio eu, né? Tipo, olhando assim por esse lado. Eu trabalho, 99% da equipe que eu trabalho é do mundão. Quando a gente se junta para reunião, é só besteira que sai, né? Então, ali a gente tem que ter sabedoria. E a sabedoria não é somente da gente, eu tenho que aproveitar a oportunidade, sim, mas a sabedoria não é somente também você, um exemplo, você ser muito salgado, entende? Você condenar as pessoas, você julgar, eu tenho que entender que eu também já fui, Deus me tirou dali, né? Então, essa sabedoria, para a gente tanto falar, tanto também a gente tomar cuidado para não falar demais, né? Agir com sabedoria, porque ele diz que nós temos, ele vai falar aqui depois do sal, inclusive até no verso 6, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, porque às vezes a gente quer chegar de sola, né? A gente quer empurrar a goela abaixo. É a mesma coisa que você falou, você não crê na Bíblia, então já não dá para começar a conversa. Se você está no meio de pessoas ali, eu estou no meu trabalho, eu vejo que as pessoas não querem saber de Cristo, não creem, eu tenho que agir com sabedoria então. Mas também saber aproveitar a oportunidade, né? E o que eu tenho mais pensado é isso. O falar hoje tem sido mais difícil, muito difícil. Quando você começa a conviver com as pessoas, conviver de verdade, né? Você está ali convivendo mais, acho que a forma mais fácil de você evangelizar é o teu jeito, a tua atitude. Sim, exatamente, exatamente. Aí você põe aí entra a sabedoria, né? Por isso que ele fala, agir com sabedoria. Porque a gente sabe que, mais uma vez, vive no mundo. Você pode, aí as pessoas, já se identifica lá, você é um cristão. Pô, o Léo é um cristão. Tá no nosso meio aqui. Aí você faz tudo certinho. Uma coisa que você pisou, já, lá, você não é? É difícil isso, né? Então, o nosso comportamento, né, vai dizer muito quem é Cristo em nós. Muito além do que, às vezes, nossas palavras, né? E assim, acho que foi o soldado que comentou semana passada. Isso tem que estar na gente, fazer o bem. Na verdade, a pessoa vê que a gente está fazendo alguma coisa ali diferente. Isso já tem que estar em nós. Isso já é um fruto que tem que estar na gente, né? Já tem que estar impregnado em mim. Eu tenho que saber, um exemplo. Estou numa equipe ali, os caras querem fazer coisa errada. Vamos fazer isso aqui porque ninguém está vendo. Eu não posso fazer. Mas pô, eu não vou fazer, cara. Se você quer fazer o que você quiser, é sua índole. Mas eu não quero. Oi? Exatamente. É, sim.
Ixi. Ia ser um. Ia tomar uma justa causa linda. Não, aí é bem capaz de, né? Mas você acha o celular lá e fala, olha, Deus me deu, né? Ele já dá um glória, né? Ele já dá um glória. Foi Deus, foi Deus. É. Não. Alguém se lasca e vai me dar bem. Eu já tive esse pensamento também, meu irmão. Mas eu tomei isso na cabeça. Creio que o próprio espírito, né, mano? Porque tu fala assim, caramba, pra tu se beneficiar, alguém vai ter que se prejudicar. E aí, mano? Porque eu falei assim, acho que foi até camarão que eu falei, pô, faz tempo que eu não acho dinheiro. Olha a minha ideia. Quer achar dinheiro vai trabalhar rápido da festa, né? Aí tu para pra pensar nisso e fala, realmente, pô, pra me achar dinheiro alguém se lascou. Então, que Deus é esse, né? Sim. Sabia, né? Ela fica com rombo, né? Vai, vai que é benção. Vai que é... mano, é uma batalha, mano. Sim.
E até o prejuízo dela. É, sim, sim. Sim. Ixi. Sem querer querendo, né? A mão coçou, eu fui lá e... Então, é o nosso comportamento, né? Vamos abrir lá em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12. É difícil, né? Fica ali os pensamentos na cabeça, né? 1 Pedro capítulo 2, 12, 11 e 12. É o 11 e o 12. Pode ler. Então, a gente precisa, né? Tomar cuidado. A gente está sendo vigiado, né? 24 horas. Não é a câmera do estabelecimento, né? Mas é o Senhor que está nos olhando, né? E já pensou a gente, né? Falhar nisso, né? Por causa de uma coisa besta, né, cara? Tipo, você vender por causa de R$ 50. Pô, cara, é triste, né? Você envergonhar o nome do Senhor por causa de R$ 50, 200, que seja R$ 1 milhão, não sei. Então, eu sempre lembro da mensagem do irmão que ele trouxe, eu sempre comento sobre isso. Eu não me lembro o nome do irmão que foi que trouxe essa mensagem, mas ele falou, né? O mundo hoje só não está pior porque ainda tem a igreja, né? Ainda tem um reino hoje. É aí que entra o nosso papel. As coisas só não estão piores porque a gente ainda está ali, né? A gente consegue ainda fazer diferença em alguma coisa, consegue. E isso dá o gosto, o seu sal. Ainda não está muito ruim, não está muito escuro porque ainda tem umas luzinhas ali, né? Que somos nós, pela misericórdia do Senhor, que ainda consegue fazer diferença em qualquer lugar que seja, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? E ele vai dizer também no verso 6, para a gente já encerrar, porque já vai dar 9 horas. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E essa palavra aí, irmãos? A vossa palavra seja temperada, né? Seja sempre agradável, na verdade, né? Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Uma fala sábia, né? E nem a gente comenta, né? Cuidado para não ser muito, tem que ser agradável, né? Cuidado para não ser salgadão demais e você não ser o juiz, porque nem Jesus ele não fez isso, né? Ele fala assim, não vim para julgar, eu vim para salvar. Isso. Se tiver a oportunidade, né? Fale com cuidado, principalmente com o gentil. Parece que a gente tem que ser mais, tem que ser, acho que é o contrário, né? Às vezes com irmãos tem que ser, às vezes ser um pouquinho, porque conhece, né? Puxão de orelha tem que ser um pouquinho mais,
Mas com uma pessoa do mundo, tomar cuidado, né? Não entrar em discussão também. Sim, isso. Sim, sim. É empatia, né? Foi. Sim, os religiosos, né? Sim, sim, é Provérbios, né? Sim, sim, sim. Tem que ter esse cuidado, né? Na hora, o falar, a gente, às vezes a gente até falou, né? A atitude, você vê como se completam, né? A nossa atitude e nosso falar também, né? Nosso comportamento. Às vezes a gente acaba não tendo certa sabedoria para falar com as pessoas, né? Aí você acaba matando ainda, né? Ninguém tem que vir a Cristo por ameaças de ninguém. Não adianta a gente fazer isso. Sim. É, a gente não pode. E o julgamento vai começar primeiro pela gente, né? Sabemos disso. E é interessante que o sal, ele simboliza equilíbrio, né? O sabor, ele equilibra, ele não pode nem ter muito, né? Se ele tiver muito, você vai falar, caramba, isso aqui está muito salgado. Se ele não tiver nada, vai falar, pô, tá sem sal. Então ele é meio, né? Então é nessas horas, é por isso que Paulo, nesse termo que Paulo fala do sal, é exatamente isso, equilibrado. Quando você vai falar com alguém, você ter essa sabedoria, esse equilíbrio, não ser muito também, né? Tipo, muito omisso, também, tipo assim, ficar com medo também de falar, né? Você sabendo que o que é o correto, mas também você não ser muito a mais, né? Então tem que ter uma sabedoria. Eu acho que é complicado isso, mas a gente tem que entender. É por isso que Paulo usa o termo do sal, né? É uma fala sábia, né? Gentil, edificante, seria isso. É o que Jesus fazia. Jesus não chegava numa pessoa, num gentil dessa forma, né? Muito pelo contrário, ele mostrava diferente, né? Ele fazia a mulher samaritana, né, a mulher adúltera ela também, então ele mostrou o tempo todo, né, a diferença dele ali. Então a gente tem que ter o equilíbrio, né, chama-se equilíbrio. Quando Paulo fala que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, né? Então a gente tem que ser equilibrado, tomar cuidado também às vezes com a nossa fúria, né, às vezes falar com raiva, chutar o balde, né? Tem que saber responder as pessoas, né, principalmente quem é um gentil. Porque aí eu coloco uma situação. Vamos colocar uma situação mais difícil aqui. Mas se a pessoa vier com ignorância? A gente, como cristão, né? Tem que ter o equilíbrio também, né? É difícil. Sim. Sim.
Já não tem discussão. Sim, exato. Sim, sim. É o que é difícil, né? Porque, né? Porque ele vai falar assim, ó, a gente tem que entender o versículo, né? Tipo, cada ponto. A vossa palavra seja sempre agradável. Entende isso? Sempre. Paulo, quando ele usa alguns termos que é interessante, a gente deixa passar isso, né? Mas ele não vai falar assim, às vezes você tem que ser. Não, ele fala assim, sempre. Tem outros termos que ele vai usar, ele vai se referir a alguma coisa assim semelhante, ele vai falar assim, seja sempre assim. Entende? Qualquer circunstância, seja sempre assim. É isso. Aí que é o desafio pra gente. Porque independente do que, às vezes acontece alguma situação que vai falar, cacete, mas aí ferrou, né? Aí você vai falar, não vou conseguir. Mas aí você tem que ter o equilíbrio, né? Seja sempre agradável. Independente do que acontecer, seja sempre agradável. Você, né? A tua palavra seja sempre agradável. Então é difícil isso. Aí você se pega numa situação, numa discussão, você vai falar, caramba, e agora? É complicado, meu irmão. É desafiador, né? Engolir sapo é difícil, né? Entre o nosso homem, né, a nossa natureza, o nosso orgulho, o nosso eu, aí é complicado, né? Ah, mas eu não vou, não sou bobo, né, também. É difícil isso, é muito complicado. Porque a gente pode se perder ali, né? A gente pode deixar, botar tudo a perder o nosso... Porque é o maior desafio, né, esse. Às vezes, por isso que ele fala, amar quem te ama é fácil. Se tratar bem quem te trata bem é legal. Mas e quem trata você mal? Aí que está o desafio nosso. Aí que tá o ensinamento de Jesus, né? Que ele mostra o amor dele, né? Você fala assim, caramba, ele está tratando mal, como é que eu faço agora? Né? Quando Jesus ele era indagado, né, próximo da sua crucificação, ele tinha vários argumentos. Ele tinha argumento. Mas ele se cumpriu, né, o que dizia lá em Isaías, né? Ele foi como ovelha muda, né, o matador, não é isso? Ele ficou aí até, acho que é Pilatos, né? Mas você não vai se defender, né? O povo te acusando, ele fala o quê? Nada. Nada. Simplesmente nada. Então é difícil, né? É, por isso que ele fala, né? A vossa palavra seja sempre agradável, temperante como sal, para saberes como deveis responder a cada um. A gente tem que saber como vai responder a cada um. Mas ele vai dizer assim: sempre seja temperada como sal, sempre. É sempre que a gente consegue responder alguém tranquilo? Não, vou ser sincero. Esse dia mesmo tava a gente comprou um negócio lá para casa, né? Eu tô pagando o negócio, né? Eu paguei. Mas aí ligava para um, ligava para outro, nossa, me deram mó canseira, cara. Mó canseira. Aí um atendente me atendeu, eu falei assim, caramba, eu fui mais rígido, né? Eu disse, olha, eu também sou vendedor, eu acho que vou... Aí eu já comecei, tipo, eu falei, caramba, chutei um balde. Não xinguei, não ofendi, mas eu fui. Eu falei, caramba, mano. Aí depois eu parei pra pensar, falei, caramba, não é legal. Eu paro porque a gente tem um espírito, seu Adalto. Eu paro pra pensar e falo assim, tudo bem, eu tô no meu direito, mas eu só quero o direito. Versículo 6, paramos. Sim.
Fica remoendo aquilo, né? Sim. É. Tem que ter cabeça fria. Tem que ter cabeça fria. Coração quente é cabeça fria, senão você. Se for o contrário, você tá lá. Mas é difícil, né? Mas a gente tem que saber responder, né, cada um. Assim, se tratando de uma pessoa de fora, né? É complicado, cara. E a cada dia é um desafio. Mas assim, a gente é provado também algumas coisas, né? A gente não entende isso. A gente fala assim, pô, tô sendo provado aqui. A gente, na hora, no calor, a gente não entende, né? Fala, pô, tô sendo. Talvez é uma aprovação aqui, mas eu tenho que. Eu tenho que. Eu tenho que passar. É, exato. Exato. É. Vocês querem falar mais alguma coisa? Já é 9. É 9:05. Paramos no versículo 6. Se Deus permitir, semana que vem a gente continua. Tá bom?